Glória ao nome de Jesus, amém? O teu coração já pode estar alegre e preparado. Certamente ele já está. Porque se você cantou esse louvor de coração a Deus, ele ouve. E Deus sempre responde a oração. Deus sempre responde a oração. Mas a gente tem que estar nele. A gente não pode estar entre dois pensamentos. Essa palavra a gente já tem visto pela boca do pastor muitas vezes. Nós não podemos estar entre dois pensamentos, entre uma ou outra decisão. Temos que tomar uma decisão sempre. Amém? Pastor já orou, você pode se sentar em nome de Jesus. Amém? É uma bênção poder falar da palavra de Deus, não é? É uma bênção poder falar da palavra de Deus, mas dá para tremer. Dá para tremer. Porque quando você fala, a última vez que eu falei aqui, eu falei para o pastor, qualquer um de nós aqui, se ele chamar você para pregar, você prepara, você vai, você olha, você lê a Bíblia todos os dias, supostamente, né? Então você tem uma palavra, não tem? Tem aqui, fulano, fala aqui. Sabe por que é difícil, às vezes, falar, principalmente aqui na frente? Eu fico imaginando a vida dos pastores, sim. Porque para Jesus falar uma coisa que eu sempre repito, que eu acho linda. Comparando com os fariseus, a multidão falava assim, ó, esse não fala como os escribas e fariseus. Ele fala como quem tem o quê? Como quem tem autoridade. E para você ter autoridade, você precisa entender, você precisa saber fazer. Para você consertar alguma coisa, você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa saber o que você está fazendo. Em outras palavras, você precisa viver aquilo que você faz. Porque para Jesus falaram, esse fala como quem tem autoridade. Por isso que é prazeroso falar de Jesus, porque é isso mesmo que nós temos que fazer. Você tem que falar. E aonde você tem que falar? Aqui? Todo lugar, especialmente lá fora. Mas quanto é difícil, né? Mas é difícil porque nós muitas vezes não fazemos caso do que o Senhor tem falado. O que eu queria trazer nessa noite é uma palavra assim que muitos de nós estamos embutidos nela. Às vezes de uma forma mais forte, às vezes de uma forma mais branda, mas parece que lá no fundo sempre estamos embutidos nela. E infelizmente, voltar ao Egito. Todo mundo é crente aqui, né? Todo mundo crê em Jesus e todo mundo vai para o céu. Se você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai para o céu. Não é isso? Mas a gente está num caminho. Qual que é o caminho? O caminho é Jesus, o caminho é a Nova Jerusalém. Né? Voltando para esse Egito, o povo de Israel, como sombras de nós caminhamos agora para Nova Jerusalém, eles estavam caminhando por direção de quem? De Moisés. Moisés estava na frente. Mas o texto básico que eu quero ler, ele se encontra aqui em Atos capítulo 7, no versículo de número 38. Diz assim, ó, Atos capítulo 7, versículo de número 38. Quem estava falando isso aqui, nessa situação, era Estevão. E ele diz assim, Atos 37, 7, 39. A quem os nossos pais não quiseram obedecer. Antes,
o repeliram, e nos seus corações voltaram para o Egito. As coisas do Antigo Testamento são só sombras, todas as coisas do Antigo Testamento, o templo, o véu, o candelabro, toda a construção do templo, tudo que se falou, o cordeiro, é tudo sombra do que você, cristão, hoje está vivendo no espiritual. Você, cristão, está vivendo. Então, quando eles estavam andando, diz a palavra aqui, que os nossos pais não quiseram obedecer, mais uma vez dizendo, antes o repeliram e nos seus corações voltaram ao Egito. Por quê? Porque Deus estava fazendo um plano na vida deles, como Ele está continuando a fazer na nossa vida. Você é salvo o dia que você aceitou Jesus, mas já falamos aqui, já aprendemos aqui que a salvação, ela é instantânea, mas ela é também progressiva. O povo saiu da terra do Egito para ir para Nova Jerusalém, mas tinha um longo caminho para andar, tinha algo para se fazer. E todos nós sabemos da história que quando eles não quiseram ouvir, aí Estevão nessa situação aqui, falando em Atos capítulo 7, ele estava perante o Sinédrio, porque Estevão tinha sido eleito como um dos 7 pessoas que os apóstolos estavam achando pesado todo o ministério dele. Eles falaram assim, não é certo a gente atender às mesas e também a palavra. Vamos fazer uma coisa, vamos eleger 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios do temor de Deus, para que façam esse ministério, e nós, os apóstolos, falaram, nós vamos dedicar a ministração da palavra e ao ensino. E eles, um dos que foram eleitos foi Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Assim que Deus quer que você esteja cheio do Espírito Santo. Porque se a gente começar a viver a nossa vidinha, essa vida que a gente tem de apenas crer no Senhor Jesus, ela é uma vida pequena. Paulo diz assim, foi-nos dada a graça de não somente crer nele, mas isso é difícil para a gente colocar para a gente. A graça de crer nele, mas também de padecer por ele. Aí já o nível muda um pouco. Mas o povo está andando e Estevão começou, cheio do poder de Deus, começou a fazer sinais e prodígios. E o Sinédrio lá, os doutores da lei, ficaram com inveja dele. Porque ele fazia sinais e milagres. Subornaram alguns para dizer que ele estava falando contra a lei de Moisés, contra o templo, contra tudo. E pegaram Estevão, e Estevão começou a dar uma explanação para ele. Olha aqui, varões, irmãos. O Deus de nossos antepassados falou com Moisés, tirou eles do Egito, fez uma promessa de tirar eles do Egito, né? E demorou 400 anos, Deus atendeu a oração, enviou Moisés, e Moisés, com mão forte e poderosa, tirou eles do Egito. O que é Egito? Todo mundo sabe, né? É nós que estávamos sem Jesus, sem Deus, estávamos no pecado. Egito simboliza pecado. E nós temos que sair desse Egito definitivamente. Mas o povo estava saindo do Egito. Agora comece a comparar algumas coisas em você tendo saído. Aí nós falamos que a igreja é a tradução do quê? De tirado para fora. Tirado para fora do quê? Do pecado, do mundo, do Egito. Mas como esse povo do Egito aqui, Jesus nos liberta, nos promete vida eterna, nos promete bênção, nos promete vida eterna, mas a gente de vez em quando, ou de quando em sempre, estamos com o pé, aonde? No Egito. Porque a nossa carne, se a gente não fazer morrer a nossa natureza humana, se você não fizer morrer a tua natureza humana, você dorme. Se você não fizer morrer a tua natureza humana, você dorme e você morre. Porque nós, às vezes, não fazemos caso da tremenda obra que Deus fez. Tremenda obra, Ele tirou aquele povo do Egito, abriu o mar vermelho, fez sair água da pedra, deu o maná do céu. E mesmo assim, nada ainda bastava.
E eles queriam mais, e eles queriam estar voltando para lá. Quantas vezes nós voltamos para o Egito, né, e nós, quando você volta para o Egito, sabe o que acontece? Você quebra a cara. A gente voltar para o Egito, voltar para o pecado, você dá com os burros na água. E ao invés da gente chegar num determinado ponto, ao invés da gente crescer, ao invés da gente ser mestre, porque um dia foi perguntado aqui para o pastor num culto de quarta-feira, se não me engano. By the way, você que não está vindo na quarta-feira, I'm sorry for you. Do fundo da minha alma, porque as palavras que o pastor Santo tem pregado nas últimas quartas-feiras, dá vontade que ela pudesse ser gravada para ouvir de novo. E se você vier, traz um papelzinho para você anotar, porque vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo. Se você não está vindo, eu sinto muito por você. Porque é o poder de Deus. O pastor, uma vez num culto de quarta-feira, perguntou assim, quantos anos de crente você tem? Fulano, eu tenho 2. Eu tenho 5. Eu lembro até hoje, a Jussara falou assim, de real crente? Você não falou isso? De real crente ou de crente? Porque de crente ela tinha tanto, mas de real crente ela falou que tinha 2. Você viu? Lembro até hoje. Faz tempo já, né? Ela falou que de real crente ela tinha 2 anos. De crente ela tinha um monte. E tinha uns com 5, com 10, com 15, com 30. Mas nós estamos dando voltas, porque toda hora a gente volta no Egito. Já era para a gente ter chegado em algum lugar mais concreto. A Bíblia diz que já era tempo. Quantos anos de crente você tem? Tantos. Já era tempo de você ser mestre. Já era tempo de você estar ensinando. E a gente não consegue ensinar nem a nós mesmos, porque toda hora a gente está quebrando a cara. Toda hora a gente está voltando para o Egito e a gente não consegue consertar. Por quê? Porque já era tempo de nós estarmos tendo 2 anos, 3 anos, 10 anos de real crente. Por isso que Paulo fala, já era tempo de vocês serem mestre, e vocês têm necessidade outra vez de estar dando leite na boca. Eu queria dar carne para vocês. Eu acho que quando a palavra fala carne, ela fala daquelas coisas que a gente não quer ouvir. Quando a palavra fala carne, mas a gente não consegue absorver, é aquela porta estreita que não dá para passar por ela. Porque Jesus mesmo falou, a porta é estreita e o caminho apertado. E são quantos? São poucos o que acertam por ela. Então, de outra palavra, nós estamos andando na porta larga. Porque a porta larga é o mundo. A porta larga é a nossa conveniência. A porta larga é a gente ouvir nós mesmos. Os nossos pais desprezaram e não quiseram obedecer. Eles se tornaram desprezadores da palavra de Deus. E nós desprezamos a palavra. Abra sua Bíblia comigo, para a gente ler esse contexto. Eu vou ler alguns contextos aqui. Provérbios 1, de 20 ao 33. Provérbios 1, de 20 a 33. Entenda esse contexto aqui, para falar que quando a gente não quer dar ouvido à palavra de Deus, a gente se torna um desprezador da palavra de Deus e tem uma consequência. Provérbios 1, de 20 em diante, diz assim, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas da cidade, profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito,
e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Tem uma consequência aqui por isso agora, ó. Também eu rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei, e em vindo o vosso terror como a tempestade, e em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos achegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me acharão. Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ó nécios, os nécios são mortos por seu desvio, os loucos, a sua impressão, aos loucos, a impressão de bem-estar os leva à perdição, mas o que me der ouvidos habitará seguro. Meu Deus, que palavra. Nossos pais não quiseram ouvir a voz, mas o repeliram. Hoje Jesus está falando por boca do pastor, dos pastores, das pessoas, das pregações que você ouve ou vê em algum vídeo, pelas canções. Jesus está falando, continua falando, mas a gente não muda de vida. A gente toma o mesmo conselho de sempre. E muitas vezes nos pegamos derrotados, sem objetivo, sem alvo, sem saber onde chegar. A gente despreza e muitas vezes a gente ouve as pessoas assim, eu estou orando e parece que a nossa oração tem um teto de bronze que ela não passa, e não passa mesmo porque a gente despreza, porque Deus chega a um ponto que Ele não te ouve mais. Então por isso que a gente precisa ter visão do que é aonde a gente quer chegar. Aonde aquele povo do Egito tinha de chegar, era uma terra que mana leite e mel, e ela estava dias away, né? Quando os filhos de Jacó lá fez aquela trajetória para pegar comida na seca, lá no Egito, foram alguns dias que eles faziam isso, né? Eram dias para você crescer em Jesus, eram dias para a gente abandonar o velho homem, eram dias para a gente conquistar uma terra, uma herança, uma possessão, um bem-estar, um poder de Deus, para a gente conquistar uma unção, para a gente conquistar uma mudança de vida, para a gente conquistar unção, para a gente conquistar dons de Deus. Eram dias away para a gente estar caminhando, depois que você aceitou Jesus, para você estar caminhando para a terra prometida. Mas quanto tempo você tem de crente? Nós estamos dando voltas no deserto. E muitas vezes nos encontramos cabisbaixo, derrotado, sem força, desanimado, reclamando de Deus. É o que o povo fazia aqui. Outra coisa que o povo fazia nesse contexto aqui, que Estevão estava explicando para os doutores da lei e sacerdote, dos pais, ao que ele está falando. Eles não quiseram obedecer, antes o repeliram, né? E eles se tornaram desprezadores. Outra coisa que eles se tornaram, eles tiveram teimosia. Teimosia. Porque Deus, você sabe, nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Você lê a Bíblia todo dia? Você lê a Bíblia todos os dias? É suposto, se você lê a Bíblia todo dia, Deus falar com você e falar, eu quero isso para a tua vida. Mas o que você busca que Deus quer para a tua vida? Deus me dá prosperidade. Mas Paulo fala de uma prosperidade diferente. Ele fala assim numa oração: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênção espiritual.
nas regiões celestes em Cristo Jesus. Essa é a bênção que ele está nos referindo. Ele nos tem abençoado. Paulo fala assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nos tem abençoado com bênçãos espirituais. E já era para a gente estar mais na frente. Mas a nossa teimosia, a nossa opinião própria, né? A gente vai relaxando. A gente vai, muitas vezes, deturpando a palavra de Deus. E quem deturpa a palavra de Deus no teu ouvido, se ela não tiver base bíblica, é o diabo. Porque essa é a intenção dele. Se você ouvir alguma voz na tua orelha, alguma convicção na tua mente, que você fala assim, ou alguém dizer, não é bem assim, essa é 100% a palavra do diabo. Porque foi exatamente, ele não sabe fazer mais nada do que mentir. O diabo não sabe fazer mais nada. Essa foi a expressão que ele usou para Eva. Não é certo que você pode comer de todas as árvores, de todo fruto que está aqui no jardim? Não, Deus falou que nós podemos comer de todas, mas menos desta. Ele falou, não é bem assim. Essa palavra não é bem assim, é do diabo. Então, na nossa teimosia também, se a gente deturpar a palavra de Deus, e se a gente fizer funcionar um aparelhinho que a gente tem aqui dentro da gente, esse aparelhinho se chama achômetro. Todo mundo tem ele dentro. Achômetro. Eu acho que é assim. Eu penso que é assim. Se você pensar que é assim e tiver base bíblica, é de Deus. Se não tiver base bíblica, é do diabo. Né? Porque nós precisamos ter uma convicção, é certeza, é assim que se faz. É uma ação na direção de Deus. A ação sem direção de Deus, a ação sem direção de Deus, ela não tem valor nenhum. Ela não progride, ela não dá em nada. Ela não dá em nada. Abra de novo para mim a sua Bíblia aí. De novo ali em Jeremias, de 21 a 27. Jeremias capítulo 7, versículo de 21 ao 28. Ok. Jeremias capítulo 7, versículo de 21 a 28. A nossa teimosia não é o que a gente pensa que é certo, é o que Deus está mandando fazer. Se você está andando no que Deus está mandando fazer, você vai chegar em algum lugar. Jeremias diz assim, capítulo 7, versículo 21 a 28. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Não é na rotina, não é na rotina espiritual e nem em nenhuma religiosidade. Andai no caminho em que eu vos ordeno, para que vá bem. Mas não deram ouvidos. De novo, quero repelir. Isso não me interessa. Nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endureceste a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Dir-se-lhes-ás, pois, todas as palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás,
esta nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, não aceita a disciplina, já pereceu, e a verdade foi eliminada da sua boca. Está vendo? Eles repeliram no coração. E hoje, quantos homens de Deus, eu tenho que referir o pastor como um homem de Deus realmente, porque eu admiro ele muito na palavra que ele traz. Ele traz uma palavra poderosa dentro da Bíblia, que se a gente, pela boca de Deus, usando ele, ouvir e der ouvido, a gente muda a nossa trajetória. A gente muda a nossa trajetória. Mas o problema, se você não quiser ouvir o pastor, você diz que você lê a Bíblia todos os dias, ouça o Espírito Santo de Deus dizendo, vá por esse caminho. Mas nós toda hora estamos indo para o outro caminho. Nós desobedecemos a Deus. Nós não cumprimos mais o mandamento da lei, mas nós não cumprimos o mandamento de Jesus. Você pode dizer aí quanto é difícil cumprir esse mandamento, que é a base de tudo? Os dois. Amar a Deus sobre todas as coisas. E dentro das nossas igrejas, nós levantamos a mão e falamos, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas quantas coisas ficam entre uma simples assistência a um culto? Quantas coisas ficam entre eu amar a Deus sobre todas as coisas e uma simples assistência a um culto? E eu amo a Deus. Se alguém aqui não veio hoje porque eu estava num hospital e não tinha jeito de vir. Mas talvez pessoas que não vieram aqui hoje, você pergunta para ela, você ama a Deus sobre todas as coisas? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E por que você não veio no culto hoje? Tem um monte de coisa na frente de Deus. E andando na terra do Egito para a terra de Canaã, Deus estava indo com eles, mas tinha um monte de coisas na frente dele, nos olhos deles, que faziam com que eles voltassem para trás. Eles voltassem para trás. E quantos de nós, às vezes, estamos dentro do culto aqui? Já aconteceu isso com você? Talvez esteja acontecendo agora. O quê? Você está andando, mas a tua mente está em outro lugar. A tua mente está aqui agora? A tua mente está aqui agora? Porque às vezes a tendência de voltar para o Egito faz com que a gente fique dentro de um culto que não é uma pessoa ou outra que está falando, mas é a palavra de Deus. Se você não ouvir a voz que eu estou tentando transmitir aqui, pelo menos a palavra está sendo lida, quem sabe o Espírito Santo fala no teu coração, fala, Deus está falando, mas Deus continua falando comigo, eu preciso mudar, preciso tomar uma decisão. Mas aquele povo estava andando, indo para uma terra prometida, mas a verdade, a mente deles estavam lá atrás, como sempre, se nós estivéssemos no Egito de novo. Amanhã eu vou fazer essa atividade. Não vou mencionar as atividades, porque tem tantas atividades, né, pastor? Amanhã eu vou fazer essa atividade. Mas segunda-feira eu tenho que fazer aquele negócio lá, porque ficou atrasado. Mas segunda-feira eu tenho que fazer isso também, porque eu tenho que adiantar aquela outra parte para outra coisa. A gente não consegue sair do Egito nem dentro da casa de Deus. Muitas das vezes. Aí você fala assim, eu não, glória a Deus. Mas já era tempo de você estar sendo mestre. Já era tempo de estar sendo mestre. Só que eles estavam dando? Não, eu não quero esse conselho, eu não quero andar mais. Eu vou repelir. Essa expressão, repeliram, ela se torna muito forte nos nossos dias. Sabe por quê? Porque é um sentido de apostasia. Já viram essa palavra? Entendem essa palavra? Apostasia? Apostasia é muito sério.
Apostasia é você crer um dia, ter convicção daquilo, declarar aquilo, levantar a mão, chorar, andar atrás de Jesus e depois você não crê mais. Isso é apostasia. E apostasia está dentro da igreja. Não se assuste porque às vezes você está sentando de um lado de um apóstata. Dentro da igreja. Pessoas que estão andando e já não creem mais. Eu sei do que eu estou falando. E eu não preciso mencionar. Me deu vontade de chorar essa semana. Por uma declaração que eu ouvi. E daí? Porque eles querem voltar para trás. Eles querem repelir. Eu não quero aceitar mais. Eu quero andar no meu conselho. E essa palavra ela é muito forte. E essa palavra também ela determina uma circunstância que igreja, quando eles falam assim, acorda igreja. Acorda por quê? Porque Jesus está voltando. Mas quando a gente fala que Jesus está voltando, a gente não se abala. Porque se Jesus voltar e você não estiver preparado, fala assim, você vai ficar? Só de falar que você vai ficar na tribulação, já era para você ficar que nem eu. Sem cabelo. Só de falar que você vai ficar na tribulação, era para você ficar desconcertado, apavorado, era para você ficar sem jeito, apavorado. Só de nós cristãos pensarmos que um ente querido nosso, teu pai, tua mãe, teu filho, teu irmão, não crê ainda em Jesus e tem a possibilidade de Jesus voltar a qualquer momento, e se ele não voltar e essa pessoa morrer, também vai ficar. E aí? Mas a gente repele, eu não quero. Eu não quero ouvir essa palavra. E a gente está concentrado naquilo que dá lucro. Naquilo que dá substância. Porque o reino de Deus é muito concreto. Mas a fé, ela é abstrata, porque você não vê. Mas ela é concreta, ela é verdadeira e ela existe. E não há outra possibilidade. Não há outro Deus, não há outro domínio, a não ser o domínio que gera, que reina hoje, que é de Jesus, que já venceu a morte. Mas eles repeliram. E essa circunstância, ela é terrível, porque ela determina essa palavra, apostasia. Eles nos seus, a palavra diz aqui, Estevão, explicando para os doutores da lei e os sacerdotes, eles não quiseram obedecer, antes o repeliram. Repeliram, quero saber. Eu não quero saber mais. Por que eu não quero saber mais de Jesus? Porque eu estou batalhando e não consigo progredir aqui. Eu vim aqui para os Estados Unidos, mas nada dá certo. Deixa eu falar para você uma coisa, se você está na igreja e você não leva a sério Jesus, não vai dar certo mesmo. Você quer continuar dando certo nesse mundo aqui? Vai para o mundo. Por isso que o pastor fala de vez em quando, vocês têm que tomar uma decisão. Não tem que ficar cocheando em dois pensamentos. Não tem que ficar com um pé dentro da igreja e um pé fora da igreja. Porque essa situação é horrível, é terrível. É uma situação que Jesus menciona em Apocalipse que ele quer vomitar. E não é engraçado. É triste. É triste. É uma situação que vem dentro da igreja e você tem que tomar uma decisão para não estar cumprindo a palavra de Deus de uma forma negativa. Eu cumprindo a palavra de Deus de uma forma negativa? Porque na verdade eu deveria estar pregando a palavra, dizendo para os outros, ide pregai a palavra, sede minhas testemunhas. Mas como que eu posso estar cumprindo a palavra de Deus de uma forma negativa? Sendo apóstata, duvidando, voltando atrás, não tendo aquele mesmo fervor que você já teve um dia. Porque no passado eu era assim. Na igreja que eu frequentava, era assim. E por que não é mais? Eu estou apostatando? Eu estou perdendo a visão? E a gente está cumprindo a palavra de uma forma negativa, é essa, porque lá em Tiago diz assim, Tiago, 1 Timóteo 1:4 diz assim, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
Uau! E tem um monte de igrejas aí, diz que pregando Jesus, ensinando um caminho que não vai chegar em lugar nenhum. Pastores em igrejas grandes, pregando, sem nenhuma vez citar o nome de Jesus. Isso é apostasia dentro da igreja, é trazer o mundo dentro da igreja. Não traga o mundo para dentro da igreja. Nos corações eles repeliram a lei de Moisés, a gente não quer ouvir. Os pais não quiseram ouvir mais. Repila o mundo. Quando você vier aqui para dentro, deixa 100% esse mundo lá fora, entra aqui com o poder de Deus, para Deus falar com você. Quem sabe, se nós todos estivermos espirituais aqui, a Bíblia fala sobre o revestimento do Espírito Santo, que eu não sei você, eu sempre estou orando, falo, Deus me reveste com o Espírito Santo, me enche com o Espírito Santo, porque se eu não tivesse Espírito Santo, a gente não chega a lugar nenhum. Mas eu não julgo ainda ter alcançado esse revestimento do Espírito Santo. Sabe por que eu não julgo? Porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio um som que encheu toda a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Os apóstolos, esses apóstolos que ficaram cheios do Espírito Santo, eles estavam andando com Jesus, como eu, como vocês, nós estamos andando com Jesus, não estamos? Você está andando com Jesus? Estou andando com Jesus, mas se você não clamar por revestimento do Espírito Santo, a gente não consegue fazer a obra. Sabe por que não consegue? Porque a Bíblia dá esse respaldo. Eles andaram com o próprio Jesus durante 3 anos, estavam ali do lado, meu Deus, você já pensou você andando 3 anos com Jesus ali de lado a lado? Se eu tivesse essa oportunidade, eu estaria forte. E Pedro pensou que estava. Jesus, contigo eu vou, estou preparado para ir até a morte. Você não sabe o que está falando. Porque se hoje, dá até medo de falar. Porque eu preciso estar revestido. Se entrar um comando do ICE ali agora, cheio de metralhador, e falar, quem que é crente aqui? Eu vou passar fogo. Mas ele, para judiar você, você pode levantar e falar, mata eu aqui. Mas ele vai, onde está a tua criança? Ele pega a tua criança primeiro. Confessa Jesus aí agora. Se você não tiver revestido do Espírito Santo, a gente não consegue fazer a obra. E isso é muito sério. Porque os dias maus não são só esses que nós estamos vivendo. Os dias maus não é o trabalho que faltou hoje. Os dias maus não é a falta de dinheiro para pagar a conta. Os dias maus não é porque você hoje ficou enfermo. Os dias maus não é porque hoje você teve um probleminha. Os dias maus vão ser aquele que você vai ser colocado na parede. E eles não estão chegando. Se Jesus não voltar logo, ele fala, quando ele voltar, será que ele vai achar fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? Então, por isso que você precisa pedir também o Espírito Santo, porque esses apóstolos, 12 andando com ele, ali de lado a lado, na hora H, como o pastor até falou, acho que sábado passado, foram embora. Porque se na hora H apertar o parafuso aqui, nós saímos todos correndo. Se você não tiver dentro do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, porém, esses mesmos homens que fugiram, o que aconteceu quando eles foram revestidos? Acabou todo o medo. Quando eles foram revestidos, eles saíram dali, eles começaram a falar. Quando eles foram revestidos, eles não ficaram mais escondidos naquela casa. Quando você é revestido, você não fica mais escondido dentro de você mesmo, na tua vida, no teu casulo. Você não pode falar, porque como é que eu vou falar para a pessoa? Se a gente não fala porque a gente não tem autoridade para falar. Porque nós temos muita caixinha aqui dentro para colocar coisas. Mas as caixinhas estão todas cheias. Não cabe mais nada. As caixinhas estão todas cheias. Não cabe, não entra mais nada. E se você não for revestido do Espírito Santo, você continua aí. Se eu não for revestido do Espírito Santo, eu continuo
querendo voltar para o Egito. Eu continuo querendo ter vantagem no Egito, que é esse mundo aqui, porque na verdade, se nós não fazermos morrer a nossa natureza humana, que Paulo falou, fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Se eu não fizer morrer a minha natureza humana, eu fico indiferente na palavra de Deus. Ela não me toca, ela não faz diferença, eu não fico sensível à voz do Espírito Santo, e eu não consigo fazer nada. Eu não consigo pregar para o meu vizinho, eu não consigo pregar para o meu colega, eu não consigo pregar nem para mim mesmo, porque na verdade eu quero repelir essa palavra, porque eu tenho coisas para fazer nesse mundo, e na verdade eu deixei umas coisas para trás, e o meu pensamento está lá e eu tenho que voltar. O povo marchava pelo deserto, uns tinham ânimo. Sorry de novo, porque você não tem vindo nas quartas-feiras, tá bom? O pastor pregou esses dias sobre desânimo. Eu estou sujeito a desânimo, você está sujeito a desânimo. Sabe por quê? Porque o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor procurando uma oportunidade. E se você não estiver firme e animado, você sabe o que você consegue fazer desanimado? O pastor pregou aqui. Você sabe o que você consegue fazer desanimado? Você consegue desanimar o que está animado. Você consegue desanimar o que está animado. Vamos lá, pessoal. Vamos todo mundo fazer aquele negócio. Vamos todo mundo nessa jornada. Vamos todo mundo nesse esporte, nessa coisa, nessa alegria. Vamos todo mundo, vamos lá, vamos entrar. Vai. Não vou não. Não vai dar. Também acho que não vou não. Desanima. Desanima. O exemplo verdadeiro é esse. Semelhante. Mais chato. Uma maçã podre dentro de uma caixa apodrece todas as outras. Por isso que você precisa ter revestido do Espírito Santo e ter convicção de onde você vai querer chegar. Ter convicção de onde você vai querer chegar. Ter convicção que nós fomos tirados do Egito, tirados para fora, mas nós não temos que estar voltando para o Egito. Se nós continuarmos voltando para o Egito, nós corremos um perigo sério. Abre a tua Bíblia aí para mim, nesse contexto aqui, ó. Hebreus, capítulo 3, versículo de 7 ao 14. Hebreus, capítulo 3, versículo de 7 ao 14. É muito sério. Você tem que tomar cuidado. Diz assim, ó, o versículo 6. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia da exultação da esperança. Eu leio essas palavras, eu fico pensando, ousadia da exultação da esperança. Se você começar a mastigar essa palavra, você vê que tem mais coisa assim. Aí diz assim, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, lá, ó, quando eles estavam andando no Egito, quando eles estavam saindo do Egito, quando eles estavam nesse deserto, quando eles já deviam ter chegado a algum lugar, mas eles ainda estavam no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, e nós estamos vendo a obra de Jesus na nossa vida. Ele já fez muito para a nossa vida, já nos tirou do Egito, já nos deu a alegria da salvação, mudou a nossa casa, mudou o nosso comportamento, deu salvação para aqueles que estão no nosso lado, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Se a gente andar desobediente, Deus não te revela. Aqui está falando isso. Se a gente andar irreverente, Ele não te revela a palavra.
Aí quando você lê a palavra, você fala assim, eu leio, mas eu não entendo. Por que você não entende? Porque a palavra é discernida espiritualmente, e quem te revela a palavra é o Espírito Santo. Se você andar de qualquer jeito, ele não te revela. E a gente vai continuar murcho e seco, igual a gente está. E de qualquer jeito. E levando uma vida, já viu aquele hard e hard? Ó vida, ó mês, ó azar, nada vai dar certo. Nada dá certo. Porque a gente não está dando ouvido. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. E diz assim, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aconteça haver, ou melhor, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, tende cuidado, Nelson, tende cuidado, Lucas, tende cuidado, Ana, tende cuidado, Fernando, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A tua confiança tem mudado? Quando você ergueu a mão para Jesus, você creu nele, você chorou na presença dele, ela era de um jeito? Tende cuidado, irmão, para que ela não mude, para que ela não murche, para que ela não mingue. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E eles não quiseram. Antes nos seus corações repeliram, e nos seus corações, no coração, eles nem fizeram a intenção, eles nem fizeram o ato. Veja bem, você não precisa nem fazer atos, você não precisa nem concretizar coisas. No seu coração, eles voltaram com o Egito. Quando eu estava daquele jeito lá, eu divertia. Quando eu estava naquela vida lá, parece que era diferente. Porque muitos falam que não vêm para Jesus, porque vão perder a sua liberdade. Porque muitos falam que não vão aceitar Jesus, que vão perder. Qual liberdade? Eles vão perder a prisão. Porque a liberdade que eles pensam é um engano. Eu não vou para Jesus porque vai mudar a minha vida. Eu vou ter que renunciar a isso. Eu vou ter que deixar aquilo. E vai mesmo. Porque se você vier para Jesus e não deixar o Egito, você pensa que está andando em Jesus, você morre e vai para o inferno. Por isso você tem que deixar o Egito. Porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se não fizer novo e você estiver ainda no velho homem, a gente está correndo um grande perigo. Se a gente ainda estiver andando nesse deserto, eu estou em Jesus, Jesus me ajuda, Jesus é bom, eu tenho provado que Jesus é bom, eu tenho olhado, Deus tem falado comigo, eu vou à igreja, eu oro, eu faço alguma coisa, mas de vira e mexe, eu estou com o meu pensamento nos seus corações, eles voltaram ao Egito. E quantos deixam o caminho de Deus para literalmente voltar ao Egito? Voltar ao Egito é símbolo de escravidão, é símbolo de corrente, é símbolo de você não chegar a lugar nenhum mais, é símbolo de você sofrer, é símbolo de você apanhar, é símbolo de você ser infeliz, estando escravizado. E é isso que Deus quer? É isso que Deus não quer, não é isso que Ele quer. Mas, de novo, o que diz o povo? Ele tinha desejo das coisas lá do Egito. Você está andando com Jesus, firme, a gente tem que progredir. Você tem desejo ainda de alguma coisa do mundo? Porque às vezes o cara vem bem desconcertado. Eu nunca fumei, eu nunca
bebi, assim, antes de conhecer Jesus, você bebia uma coisa, eu nunca fui de parar num bar, dar um negócio aí. Nunca fui de chegar num barzinho e dar um negócio aí. Mas você bebia alguma coisa e outra, mas assim, você está andando, você tem desejo daquilo ainda? O pessoal estava andando para a terra prometida, igual eu e você estamos andando para Canaã celestial. Nós estamos com Jesus. Mas eu estou com uma vontade de fazer aquilo. E o diabo fala para você, pode fazer que não tem nada a ver. Não ouça. Eles estavam só com o desejo no coração. Por isso que Jesus disse, e tem dizido, a graça maravilhosa. Vamos para o céu. Salvos pela graça. Graça, vamos lá. Graça não é desse jeito, não. Não é de qualquer jeito. A graça, já tem dito aqui, e vale a pena repetir, ela é muito mais séria que a lei. Ela é muito mais pesada de cumprir do que a lei. Qual é o grande exemplo? Se você for pego no ato de adultério, você tem que ser morto, apedrejado. Mas vem Jesus e fala, se você olhar para a mulher, só olhar e desejar no coração, porque nos seus corações eles voltaram para Jesus. Se você só desejar no coração, você já adulterou com ela. A graça que a gente estava, a gente ficou desgraçado, sem a graça. Porque nos seus corações eles voltaram para o Egito. Então se você tem algum desejo daquele velho homem, fazei, pois, morrer a vossa natureza humana. Ira, prostituição, lascívia, desejo maligno, linguagem obscena do vosso falar. Rejeita isso. Isso é coisa do Egito. Não é isso? E ainda eles falavam assim, e com toda a bênção que eu e você, nós estamos andando para essa nova Canaã, e Jesus nos conduzindo por esse deserto, aqui, nessa terra, quantas bênçãos. Tem aquela musiquinha, né? Vem, conta quantas bênçãos, diz e quantas são. Se a gente puder chamar aqui, quem quer vir aqui contar uma bênção? Eu sei que lá no teu coração você tem um monte de bênção. Mas você já viu como é que você fica travado no banco aí, você não vem nem contar a bênção? Porque na verdade a gente fica perdido, a gente está, não está sabendo o que a gente está querendo, não está sabendo onde quer chegar. E quantas bênçãos eles estavam tendo? Água da pedra, maná que vinha do céu, abriu o mar vermelho, um monte de coisa. Olha o deserto que você está caminhando esses dias aqui, caminhando para essa nova Jerusalém. Olha o teu passado, olha o teu presente, olha o teu lar, olha os teus filhos, olha o teu esposo. Vê quantas bênçãos o Senhor já tem te dado. Mas o que a gente faz? O que o povo fazia? Eles estavam reclamando. O que eles falavam? Que só tinham o quê? O maná. A gente está andando aqui, a gente está tendo só esse maná. Esse maná todo dia. Esse maná todo dia não dá mais não. Poxa, eu vou lá na igreja, o pastor Sandro pregando, aí depois vem outro pregador, parece que são as mesmas palavras, eu já estou cheio de ouvir isso, é a palavra de Deus, mas eu não quero mais. Eu não quero mais. Só esse maná todo dia. Eles estavam reclamando. Né? Maná é como a salvação, é como a graça. Mas a graça, como temos dito, ela não é de graça. A graça é de graça? Assim está ensinando para nós, a salvação é de graça. Mas a graça, você recebe ela, mas dentro dessa graça, você tem que fazer alguma coisa, tem algum esforço para entrar. Porque a palavra diz que o reino de Deus, ele é conquistado com esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Quanto que eu tenho me esforçado? Eu vou para o céu de qualquer jeito. Não vai, não. De qualquer jeito você não vai para o céu. Não se engane, porque a Bíblia também dá esse respaldo, que muitos vão chegar diante dele um dia e vão falar: Senhor, em teu nome nós impusemos as mãos e nós curamos os enfermos. Em teu nome nós expelimos demônios. Em teu nome. E nós estamos aqui agora pela graça e maravilhoso, né, Deus? E viemos aqui desfrutar. E ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos.
eu nunca te conheci. Eu não estou encaixado dentro desse, a igreja fala. Mas tem de cuidado, porque se a gente estiver andando de mãos dadas com o Egito, com pensamentos ainda lá de trás, e não avançarmos para o alvo, se a gente não tiver prazer na palavra de Deus, come on, a gente tem 2 cultos aqui por semana. 2. É difícil vir. Difícil. Já pensou se a gente tivesse que seguir com aquela igreja lá de Atos dos Apóstolos? Já pensou se nós tivéssemos de seguir com ele? Que jeito que eles viviam? Eles reuniam no templo todos os dias, unânimes. Todos os dias. Eu quero andar com essa igreja. Em Jesus eu quero andar com essa igreja, mas não dá. Por que 2 dias por semana é pouco? Porque ele é pouco. E por que a gente não vem? Porque o Egito está te embaraçando. Se você não vem é porque o Egito está te embaraçando. Eu, quando voltei para Carolina do Norte, deixa eu dar esse testemunho aqui. Eu comecei a trabalhar de novo aqui com uma pessoa que estava aqui na igreja, e lá em Nova York, trabalhando para um patrão lá, 11 anos para ele, era das 8 às 4h30. O dia que dava uma atrasadinha entre nós, os funcionários, de 15 minutos, nós não vamos ficar não, reclamava que nós tínhamos de ir embora. Tinha de ir embora. Não podia ficar lá. Não é isso? Aí eu comecei a trabalhar com essa pessoa, e eu vi que no primeiro e no segundo dia ele queria até 6 horas da tarde. Eu falei, aqui é o negócio seguinte, eu vou trabalhar para você 5 horas, o teu benefício ainda, 5 horas eu enrolo as linhas, porque 5h30 eu vou embora. Porque a parte do dia que não tem igreja, eu vou embora porque o meu horário venceu. E a parte do dia da igreja, eu não fico aqui mais nem um minuto, porque eu tenho igreja hoje. E se nesse único dia, da igreja, você fala assim, eu fiquei até mais tarde, porque você está enrolando com o mundo, você está se embaraçando. Tome cuidado, porque a palavra de Deus que já foi semeada no teu coração, Jesus falou que essa palavra, de uma palavra que cai no meio de espinhos. E o que é espinhos? É os cuidados do mundo, eles crescem, eles sufocam a palavra. Eles sufocam a palavra. Se você sufocar a palavra, se você perder a visão do reino de Deus, se você perder o track que é importante, eles perseveravam unânimes diariamente no templo, aí Deus fazia alguma coisa. Aí de repente veio aquele vento e encheu o lugar. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ah, meu Deus. Já pensou se a gente pudesse ficar cheio do Espírito Santo aqui hoje? Mas tem que acontecer uma mudança em nós. Nós temos que sair desse Egito, esquecer esse Egito, avançar para o alvo. Aonde você quer chegar? Aqui na terra, o final do teu percurso não chega em nada. A tua vida é passageira. Quantos anos você tem pela frente? Quantos? Quantos anos você tem pela frente? Mas nós vamos chegar em algum lugar depois. Esse lugar, nós estamos andando nele agora para chegar, e Jesus está falando, esse é o caminho. Não deixe os cuidados do mundo te embaraçar, porque não vale a pena. Não vale. Eu te digo que não vale. E Deus responde às orações, você pode ter certeza. E eles reclamaram, só tem esse maná, né? Porém também, para eles se beneficiarem desse maná que caía, o maná era dado de mão beijada, a graça é dada de mão beijada. Mão beijada, nada. Custou muito. Nós sabemos disso. A graça é nos oferecida para pegar ela, é caído esse maná da graça na nossa vida hoje, mas você tem que fazer algo, porque o maná caía, não era só cair e pum, não era assim que era o maná. Que jeito que era o maná? O maná, ele caía numa forma de uma sementinha. Parecia uma sementinha que caía. Eles colhiam,
eles tinham de amassar, pisar, e daquele fazer uma farinha para fazer um bolo para comer. Quer dizer, vinha a comida, vem a graça, mas você tem um esforço a fazer. Você tem algo para trabalhar nessa graça. Se você não trabalhar essa graça direito, você não pode comer dela. Você nem consegue comer dela. E você está, às vezes, dentro da graça, passando fome. Ok. Deixa eu ler mais um texto aqui, ó. Abram lá. Números. Está quase acabando. Números, capítulo de número 11. Versículos de número 1 a 8. Diz assim, ó. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do Senhor acendeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo, que eu acabei de falar, grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Desprezo com a palavra de Deus. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao obidélio. Espalhava-se, e o povo colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele faziam bolos, e o seu sabor era como bolo assados, como é que é? Era como de bolos assados com azeite. Quando a noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caiu o maná. Quando a noite descia, eu creio que é por isso que liga esse fato aqui, ó. O maná vem à noite. Ele fala assim: não vos preocupeis com coisa alguma desse mundo. Mas é um contexto que fala assim, mas o versículo quer dizer assim: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você não precisa se preocupar com nada. Você não precisa ficar ansioso por nada. Porque ele fala assim: o que é a vossa vida? Você não vai acrescentar nada. Você não vai acrescentar um côvado ao curso da tua vida. Você não vai acrescentar um minuto a mais. Não estejais ansiosos. Aos seus amados ele dá quando dormem. E tinham que colher e havia um trabalho. Jesus, a palavra diz, o exemplo da graça, é o exemplo desse maná, o exemplo dessa palavra. A palavra diz que ele foi moído, maná. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre nós caiu sobre ele. E eles pisavam o maná, deturavam. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Mas nós temos só esse maná para comer. Esse maná que alimenta, que dá viva. E Jesus fala para eles assim, ó: não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu, quem vos dá é o meu Pai. O verdadeiro pão do céu sou eu. Porque quem comer da minha carne jamais terá fome, quem beber do meu sangue jamais terá sede. Em outras palavras, quem se apossar de Jesus jamais vai querer voltar às cebolas, os pepinos, aos prazeres do mundo. Porque Jesus é a nossa suficiência. E com tudo isso,
muitas vezes ainda, nós queremos olhar para trás. Não é isso? Preste atenção, não olhe para trás. Olhe para frente, olhe para o alvo, permaneça firme, faça morrer o teu homem natural, porque se você não fizer morrer o teu homem natural, o teu homem carnal, ele te mata espiritualmente. E você morre. Você é apóstata da fé. Não cumpra a palavra de Deus de uma forma negativa, sendo um apóstata, fazendo com que no final dos tempos, vai ser assim no final dos tempos, nós estamos no final dos tempos, muitos apostatarão da fé. Não se inclua nesse grupo. Para terminar, nós temos que ter prioridades. Em Lucas 9:62, Jesus afirma assim: ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás, olha para o Egito, não é apto para o reino de Deus. Em outras palavras, essa palavra apto, eu mesmo quero colocar nela assim, uma tradução, que diz assim, você não, é a mesma coisa. Estou colocando, você não qualifica. Você vai fazer um teste numa firma, você tem que preencher tudo certinho. Quando você não passa, você não está qualificado. Você não pode exercer essa função. Todo aquele que bota a mão no arado, todo aquele que dá a sua vida para Jesus e fica andando no Egito e voltando para o Egito, sendo rebelde, repelindo a palavra, não obedecendo a palavra de Deus, ele está voltando para trás. E se você voltar para trás, Jesus falou, você não é apto para o reino de Deus. Quer dizer, em outras palavras, você não está qualificado. Em outras palavras, você não entra. Mas isso quase não abala a igreja mais. Sabe por que não abala? Porque quando os apelos são feitos para você vir na frente, o Egito te amarra. A gente quer mudar de vida, mas o banco agruda. O banco gruda. A pesa das amarras do Egito, das correntes do Egito, não deixa levantar. E se Jesus fala que eu posso me qualificar, que eu preciso disso aqui, é claro que eu preciso disso aqui, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar meu modo de encarar, eu preciso mudar o meu modo de estar voltando muitas vezes para o Egito. Todos nós. Se você põe a mão no arado e olha para trás, você não está qualificado para o reino de Deus. Não é para você exercer algo na igreja, não. Não é para você fazer algo na igreja. É para o reino de Deus que ele falou. Para o reino de Deus, meu Deus. Algo de... Finalmente, eu quero só recordar um texto que o pastor pregou na quarta-feira passada. Uma palavra que ele falou, um versículo que ele falou, dentro de tudo que ele falou, dentro desse contexto, agora eu quero adaptar, de estar no Egito, estar voltando para o Egito, não afirmar, estar desobediente, estar em rebelião, não está firmado, não saber onde está chegando. Essa palavra que o pastor me falou, eu comentei com ele aqui rapidamente, quinta-feira de novo, porque eu não sei você, mas ela me deixou muito conturbado. Ela me deixou pensativo. Ela me deixou até apavorado. Ela é quase semelhante com essa mesma que eu acabei de falar. Mateus 5:20. Você já ouviu essa palavra um monte de vezes, mas faça ela entrar no teu coração e pese ela com você mesmo e veja se a gente não tem que estar voltando para as coisas de Deus mais forte, porque nós estamos correndo muitas vezes um grande risco, estamos desapercebidos. A palavra é essa aqui, ó. Se, Mateus 5:20, se a vossa justiça
não exceder em muito, as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Você vai para o céu? Eu vou para o céu. Levantar a mão aqui, eu vou para o céu, vou com Jesus, Jesus me salvou, estou na graça. Mas se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais, ele tá colocando assim na minha frente, ó, te estou colocando hoje de novo, como foi no Antigo Testamento, eu estou te colocando hoje de novo, entre a vida e a morte, escolha. Mas isso não abala, meu Deus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Então, essa palavra que eu quero trazer hoje, em nome de Jesus, é que Estevão estava querendo explicar para os doutores da lei, para que eles estavam querendo cumprir algo, uma obrigação diante de Deus. Não cubra. Você está vindo aqui hoje, não é obrigação. Tenha isso como privilégio, como um prazer, como um benefício, como um presente de Deus ter te arrancado e te trazido num lugar de oração, numa casa de oração, onde a presença de Jesus é real, você crendo ou não, porque tem alguns aqui que creem, e se tendo alguns aqui que creem, a Bíblia fala, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, se você veio reunir no nome de Jesus, Ele está aqui presente, e Ele está pronto com a mão estendida de novo, para falar, vem, conserta, não repela a minha palavra, eu quero te dar vida em abundância, eu quero que você conserte a tua vida, eu quero que você deixe o Egito para trás, eu quero que você me obedeça só, porque a palavra está dizendo assim, o obedecer é melhor do que o sacrificar, o obedecer é melhor do que fazer coisas, o obedecer é melhor do que cumprir aparências, o obedecer é melhor que cumprir metas impostas. Então eu quero trazer essa palavra hoje para mim. Estou trazendo para vocês? Não, para mim. Eu estou me ouvindo, ela é para mim. Jesus, eu quero caminhar para Nova Jerusalém, eu quero deixar o Egito para trás, eu não quero te desobedecer mais, Jesus. Eu quero fazer o que o Senhor está mandando, Jesus. Você sabe o que Jesus tem mandado para você fazer na tua vida? Você sabe qual que é o propósito teu que Jesus tem para a tua vida? Você sabe? Você já descobriu qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Ou você não descobriu ainda? Não descobriu ainda. A palavra de Deus, ela tem um monte de requisitos que fala do propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida, da forma que eu tenho que andar e agradar a Deus, e mudar de vida, e deixar o Egito para trás. Mas eles não quiseram ouvir. Ouça. Todos os sábados você vem aqui, o Espírito Santo de Deus fala através da palavra, pela boca do pastor, dos pastores, das pessoas que pregam aqui. Ouça o Espírito de Deus falando. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Porque é urgente, é necessário. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se você não ficar perturbado com essa palavra, que Jesus está voltando, e coçar a cabeça e falar, Jesus, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que te ouvir. Eu tenho que ser mais constante no teu caminho. Eu tenho que deixar esse Egito para trás. Eu tenho que fazer morrer essa natureza humana. Eu tenho que cuidar da minha boca. Eu tenho que cuidar dos meus olhos. Eu tenho que cuidar do meu pensamento. A gente fica perdido. E ao invés de você estar lá na frente já, você vai continuar circulando. Você vai continuar circulando. E você vai continuar circulando. E chega um ponto que você não chega em lugar nenhum. Porque aqueles que ficaram circulando por 40 anos, não chegaram. Eles não chegaram. E você precisa chegar. E eu preciso chegar. Amém? Falei mais do que eu devia. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus te convença que a tua meta é deixar o Egito para trás.
Ele te libertou do império das trevas e ele te transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Pois ele não tem outro, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não perca mais tempo com as coisas do mundo. Não perca tempo. Continue vivendo a vida. Você tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, você tem que fazer as coisas. Mas priorize o tempo de Deus. Como você vai priorizar o tempo de Deus? Pelo menos, eu quero dar mais esse puxãozinho de orelha. 2 dias na semana. Você trabalha segunda, você trabalha terça, das 6 até as 9, tá bom? Quarta-feira você fala, eu vou trabalhar das 6 até as 4, até as 5. Prepare para vir na igreja. Aí na quinta, você que não tem um ensaio, você vai de novo das 6 até as 9 na quinta-feira. E na sexta-feira, porque tem uma reunião de oração aqui, né? Mas você quer continuar? Trabalha das 6 da manhã até as 9 da noite de novo na sexta. Mas no sábado, faça igual o pastor, trabalhe pelo menos até as 2. Ou não trabalhe. Entra no descanso de Deus, porque Ele é a tua suficiência. E nesse mundo você não chega a lugar nenhum. Amém? Que Deus convença o meu coração, convença o teu coração, que nós estamos andando nesse deserto aqui, ó. E nós precisamos tomar uma decisão. Não podemos estar entre 2 pensamentos. Você não pode estar arraigado no mundo e andar na palavra. Você não pode pegar a palavra e olhar para trás. Amém? Glória a Deus. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Nelson disse aqui que era bom que as mensagens fossem repetidas, que a gente pudesse ouvir de novo, não é isso? Se acontecer de você ficar, você não for arrebatado, se acontecer da porta ser estreita, do caminho ser apertado, se acontecer, pode ficar tranquilo, porque essas mensagens vão voltar todas, e você vai lembrar dela, você vai lembrar dos cultos, você vai lembrar das ministrações de adoração, você vai lembrar das peças de teatro, você vai lembrar de testemunhos. Palavras como essa vai voltar à sua mente, se acontecer. Vamos nos colocar de pé. O Nelson leu um texto aqui que eu gosto. Ele disse assim, vocês não quiseram dar ouvidos? É em Provérbio 1, depois você lê de novo. Aí tem um versículozinho, Deus falando, eu vou zombar de vocês. Você lembra de um texto que diz assim, de Deus não se zomba? Não tem esse texto? De Deus não se zomba? Mas nesse texto de Provérbios, Deus diz assim, eu vou zombar de vocês. Aquelas virgens, 5 loucas e 5 prudentes, as prudentes disseram assim, vai comprar de quem tem para vender. Aquilo ali é o cumprimento desse texto de Provérbio 1. Elas estavam zombando das outras. Vai lá comprar de quem tem para vender. Vai lá, você não estava preocupado com comércio, né? Não tinha tempo, e estava preocupado em vender, em comprar, em fazer, em crescer. Vai lá comprar de quem tem para vender. Isso é zombaria. Isso é zombaria. Eu também, Nelson, não cheguei lá. Palavras como essa deixam o meu coração assim... Qual é a palavra que você pensou? Meu coração fica agitado. Eu falei com alguém essa semana,
Quando eu leio a parábola dos talentos, eu tenho pavor. Eu tenho pavor daquela parábola dos talentos. Quando eu vi semana passada, agora acho que foi segunda-feira, uns relâmpagos, que foi dando um monte de relâmpagos. Eu fui acordar a Ana, vem ver um monte de relâmpago e não fazia barulho nenhum. Eu falei, Jesus, eu moro aqui em Wexel, eu moro longe, mas eu estou aqui, hein? Se o senhor estiver voltando, o senhor não esquece da gente aqui em Wexel, não. Irmãos, é sério o negócio. É sério, o reino do céu não é comida, não é bebida, não. O reino do céu não é oba-oba, não. O reino dos céus é sério, é decisão, é levar Deus a sério, é levar o reino de Deus a sério. E eu louvo a Deus, porque nessa igreja é pregada a palavra do Senhor. Agora eu peço, Deus, não me deixe aqui para ficar lembrando do que foi pregado aqui. Amém? Ó, ainda está em tempo, hein? Ainda está em tempo de ter prioridade. Ainda está em tempo em tomar decisões. Ainda está em tempo de colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Porque a sabedoria está aí, ó. Para quem quiser, a Bíblia fala isso. O temor do Senhor é a sabedoria. A sabedoria está aí, ó, para quem quiser. Amém? Ei, vontade de pregar de novo. Quero convidar o grupo de louvor aqui. Nós estaremos servindo a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nelson, olha o que você ganhou aqui. Quando você prega aqui, tem direito a um copo d'água. Nós queremos servir a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa oferta missionária. O grupo de louvor vai estar louvando a Deus. Quero pedir ao irmão Fernando. Fernando, vem cá fazer uma oração